Boa noite para o deputado Enio Verri e seja bem-vindo em nosso Space do Twitter, um Space diferenciado a partir de hoje. O senhor está inaugurando uma campanha de divulgação ampla em todas as redes sociais, as mídias digitais, né? Então, nós vamos iniciar aqui falando para o senhor o seguinte. Para nós iniciarmos esse bate-papo, deputado Enio Verri, passa a palavra para o senhor fazer as suas considerações iniciais e, logicamente, fazendo a sua apresentação para que a militância possa conhecê-lo melhor. Eu vou passar a palavra para o senhor para se apresentar para toda a militância e para todo o povo brasileiro, tá? Os que são do Estado do Paraná, e mesmo que não são do Estado do Paraná, mas o senhor vai trabalhar para o Brasil. Eu passo a palavra para o senhor. Está com o microfone, pode falar. Fazendo as suas apresentações iniciais. Oi, Cecília. Boa noite Boa a todos e noite. todas. É um grande prazer falar com vocês. De forma muito rápida, me apresentando, profissionalmente eu sou professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá. A minha formação toda de mestrado, doutorado é na mesma área, na área de economia. Fiz meu doutorado na USP. Na vida pública, eu já fui secretário municipal da Fazenda do município de Maringá na gestão do Partido dos Trabalhadores. Eu fui secretário de Estado do Planejamento do Paraná na gestão do governador Roberto Requião, hoje do Partido dos Trabalhadores. E tive a honra de ser também chefe de gabinete do Ministério do Planejamento do primeiro mandato do presidente Lula. Já fui presidente estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no Paraná. Tenho 2 mandatos de deputado estadual e estou no meu segundo mandato de deputado federal. Nesse período, nesse último mandato, também tive a honra de ter sido líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Então, de forma muito rápida, estou militando no partido já há 39 anos, sou filiado do PT desde 83, e confesso a vocês que estou vivendo um momento assim, de muita esperança, de que nós voltemos a dirigir o Brasil e voltemos a reconstruir e devolver o Brasil de volta ao povo brasileiro, que é o grande desafio nosso. Muito bem. Nós te agradecemos também pela apresentação. E, deputado, conforme a nossa pauta, nós estamos apresentando aqui e pedindo ao senhor sobre as suas propostas para o Brasil em 2023. Então, antes de qualquer pergunta dos nossos militantes, gostaria que o senhor colocasse as suas propostas, visto que o cenário político de hoje no Brasil é um caos total. E o Brasil necessita de uma reconstrução geral. Gostaria, então, deputado Enio Verri, em 2023, quais são as suas propostas e como o senhor deverá agir nesse cenário político que estamos e como o nosso Lula vai enfrentar esta grande dificuldade. Mas, primeiramente, queremos saber sobre o Congresso Nacional. Então, as suas propostas, deputado Enio Verri. É importante destacar que, como deputado federal, nós temos propostas de defesas de pautas bastante ligadas ao próprio mandato. Então, eu diria que minha primeira tarefa, sendo reeleito deputado federal, é construir e articular, lógico, uma grande base para o presidente Lula. Nós tivemos a experiência na gestão da nossa companheira presidenta Dilma, onde um pequeno número de parlamentares na base de apoio nos custou um golpe e nos custou o mandato da presidenta Dilma no melhor momento da vida da população brasileira. Então, o meu papel, claro, prioritário é ser, como tenho feito nesses 8 anos, um grande articulador para a construção da base do presidente Lula para a aprovação dos grandes projetos que ele deve remeter ao Congresso Nacional para retomarmos a construção do Brasil. Como você mesmo disse, Cecília,
o país, nesses 6 anos, ele foi destruído. O conceito de nação está sendo destruído a cada dia. A nossa população, ela perdeu a própria esperança, que é o que tem de mais rico para a construção de um país, é a esperança. E ela perde a esperança em cima, concretamente, da fome que ela vive, do desemprego, das altas taxas de juros, com a alta taxa da inflação, com a radical queda da qualidade do serviço público por conta dos cortes dos orçamentos, do teto de gastos, que tem empobrecido o nosso país a cada dia. Então, é importante, ao compreender o que Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram a partir do momento que ganham as eleições, é importante perceber que, a partir daí, a nossa proposta de país é exatamente o oposto do que foi construído por eles, e para se garantir isso, temos que ter uma forte base de apoio ao governo Lula. Esse é um ponto. No que se refere especificamente ao mandato que a sociedade me dá, eu atuo no campo da economia, até por conta da minha história, que eu já apresentei a vocês. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, e, sem dúvida nenhuma, uma grande bandeira que nós temos é a nossa proposta, que é a proposta da esquerda, da reforma tributária solidária. Nós temos uma proposta montada, protocolada, e estamos brigando muito para que a gente possa fazer uma reforma tributária onde coloque a política tributária do Brasil nos dias de hoje de ponta cabeça. Hoje nós temos uma política tributária que favorece os mais ricos e tributa de forma intensiva e ostensiva os mais pobres. Quanto mais rico for, menos paga impostos no Brasil. Quanto mais pobre, mais impostos paga. Inclusive, uma contradição até com o modelo que Bolsonaro adora, que é os próprios Estados Unidos. Por isso, a nossa proposta, construída a partir dos intelectuais, a partir de especialistas, do movimento sindical e com o apoio de todos os partidos do campo de esquerda, eu diria que o grande desafio que nós temos logo de cara no primeiro ano do governo Lula é aprovar a nossa reforma tributária, porque ela irá permitir o aumento do poder de consumo da população, da classe trabalhadora, irá permitir, com isso, uma recuperação da economia de forma mais rápida e, principalmente, uma justa distribuição de renda, que, somada às políticas que o presidente Lula deverá remeter ao Congresso, fará uma grande diferença. Agora, permitam-me até o excesso de honestidade ou sincericídio, não creio que teremos a mesma rapidez para recuperar a economia brasileira como tivemos no governo Lula após Fernando Henrique. O Fernando Henrique deixou uma crise gigantesca de herança para o primeiro mandato do presidente Lula, mas em um ano nós conseguimos reorganizar o país e dar a ele uma linha. Bolsonaro deixará um país muito pior do que aquele deixado por Fernando Henrique. Então, nós teremos uma tarefa muito árdua e levaremos bem mais de um ano para poder recuperar o Brasil, colocá-lo no caminho certo e, a partir daí, desenvolver políticas que façam com que o Brasil retome o respeito que tinha no resto do mundo e, principalmente, que faça uma justa política de distribuição de renda e desenvolvimento econômico que nós também já fizemos e, por conta do golpe, foi totalmente desestruturado. Portanto, sem dúvida nenhuma, o maior desafio hoje dos parlamentares do campo de esquerda, e é o meu papel também, é fortalecer e ampliar a base de apoio ao governo Lula. Perfeitamente. Vou passar, então, para a nossa co-host para fazer as suas considerações e, se quiser fazer também uma primeira pergunta para o senhor, e depois nós passaremos para os demais. Nossa dinâmica nova não se trata de levantar as mãos. Então, eu vou chamar as pessoas, ou as pessoas peçam, por favor, 1 centavo e já pode entrar para falar, para que não tenha nenhum problema de ficar alguém sem falar, ou com vontade de pegar um gancho da outra pergunta, tá certo? Então, eu vou passar para a nossa co-host para dar o início. Deputado, eu gostaria de perguntar ao senhor como é uma campanha para deputado, qual é a sua expectativa de apoio, como é que a militância nas redes sociais pode apoiá-lo
né? Porque a gente sabe que não é fácil fazer uma campanha dessa, mas assim, quais são as dicas, quais são as sugestões para a militância na rede? Porque o senhor tem aqui um público que atua nas redes sociais, que atua no Twitter de uma forma muito sistemática, de uma forma muito ativa. Então, qual seria a sua proposta para a militância na rede? Qual é a sua expectativa para essa militância? Essa pergunta. E eu gostaria também de, se possível, o senhor falasse um pouco desse momento político que a gente está vivendo. Como é que o senhor vê aí a candidatura do Lula? Qual é a sua leitura das chances de vitória no primeiro turno? Qual é a leitura aí? Qual é a leitura que o senhor faz aí desses dois pontos? Obrigada. Obrigada, Cecília, pelo direito aqui de fala na sua sala. Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Olha, a primeira conjuntura que nós estamos vivendo hoje é uma destruição total do Brasil. É a destruição daquilo que nós construímos a duras penas a partir da Constituição de 1988, e a gente pode dar como exemplo o que foi a reforma trabalhista feita pelo Temer, a reforma da Previdência feita pelo Bolsonaro e Paulo Guedes, o processo rápido de privatização das nossas empresas, mesmo a Petrobras sendo canibalizada a cada período, se vendendo um pedaço dela, entregando a Eletrobras, os Correios, que o Senado está sentado em cima, felizmente, mas também já foi aprovado na Câmara a sua privatização. É a destruição do Estado Nacional que nós conseguimos construir nos nossos, basicamente, os nossos 14 anos de governo, e tendo como base a defesa da Constituição de 88. Constituição que hoje sobrou muito pouco. Esse processo de construção da concentração de renda que se retoma, do aumento da miséria e da exclusão social, traz à população não o que eu gostaria, que tivéssemos um aumento da consciência de classe da população. A miséria não leva à consciência de classe, até porque se fosse assim, nos países mais pobres lá da África seriam todos socialistas, né? Mas traz para essa população mais pobre uma comparação recente do que foi sua vida no governo Lula, no governo Dilma, e como é a sua vida hoje no governo Bolsonaro e Paulo Guedes. E essa comparação é que nos traz as pesquisas como a de ontem à noite, que nos deixaram muito felizes. Afinal de contas, a pesquisa mostra o seguinte: a população, pelo menos 80% dela, já definiu em quem votar e não pretende mudar o seu voto. Está estático os 44% segundo o IPEC, do Lula, os 31% do Bolsonaro, e mesmo a variação de votos do Ciro Gomes, ela está dentro da margem de erro, crescendo um pouquinho mais a Simone Tebet. Eu tenho uma expectativa, que vai depender muito da militância da população, de toda a população que tem um compromisso com a reconstrução do Brasil, que nós vamos conseguir nos últimos dias um aumento dos votos para o presidente Lula por conta do voto útil. Tanto que um debate que estamos fazendo com muita frequência e está pegando, não só nas redes sociais, mas também nós que viajamos o dia inteiro, estamos na rua o dia inteiro conversando com as pessoas, é aquela continha. Se Lula tem 51% de intenção de voto, os outros candidatos todos têm 49%. Desses 49%, o Bolsonaro é o que mais tem intenção de voto. Logo, se você votar no Ciro, você está levando o Bolsonaro para o segundo turno. Se você votar na Simone Tebet ou na Soraya, você está levando o Bolsonaro para o segundo turno. Ou seja, do jeito que está o quadro eleitoral hoje, qualquer voto que não seja no Lula é votar no Bolsonaro. E isso tem crescido muito esse debate, e creio que, até por conta da maneira como o Ciro tem se comportado ontem, hoje, criticando o filho do Lula, falando essas asneiras, como se estivesse torcendo para que o Bolsonaro fosse para o segundo turno, me parece que nós vamos ter um redirecionamento de parte dos votos do Ciro para o Lula. Portanto, isso poderá nos levar para o segundo turno. Então, entendo que o que pode nos ajudar, não só a mim, mas todos os candidatos do campo de esquerda,
nas redes sociais, nós mostramos a importância de eleger o time do Lula. A importância de mostrar à população que nós somos em 513 parlamentares na Câmara dos Deputados e a Dilma precisava só de 172 votos para não sofrer o golpe. E nós não conseguimos os 172 votos e o golpe veio. Olha, corremos o mesmo risco. Ou nós ampliamos o número de parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadoras no Congresso Nacional para construir uma base ampliada ao presidente Lula, ou nós corremos o risco do Lula apresentar projetos que o país precisa, recuperar aquilo que já foi feito e, por conta dos interesses do capital financeiro, de outros setores, que tem um bom número de deputados terceirizados e a serviço deles, possa se repetir outro golpe. Por isso, a importância de pedir voto por Lula, mas ao mesmo tempo de pedir voto para o time do Lula, para senadores e senadoras, deputados e deputadas que vão constituir essa base e que vão garantir as reformas ou a revogação de reformas que foram feitas a interesse da classe trabalhadora no Brasil. Esse é, sem dúvida nenhuma, entendo o maior desafio, e para aqueles que militam nas redes sociais, isso nos ajudaria muito se em cada estado se fizesse uma campanha motivando a votar. Vote no Lula, mas vote no seu time. No meu caso do Paraná, vote em Requião, que é o nosso candidato a governador, que temos muito orgulho de sua campanha, mas vote também na nossa chapa de senadoras, a 433, a nossa querida companheira Rosane Ferreira. Vote nos deputados estaduais e federais, também do PT. Esse é um movimento que pode nos ajudar muito nesse momento. Brilha nossa estrela.